Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa daqueles dos domingos à noite em que você fica bem informado e fica muito mais bem informado ainda sobre as pessoas que passam por aqui. São pessoas públicas, pessoas que exercem algum tipo de atividade, mas que aqui elas vêm, conversam descontraídamente e levam até você um pouco delas. Elas se mostram aqui no nosso programa da verdadeira forma como elas são. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse jovem que acaba de ser eleito deputado estadual e que vem pela primeira vez depois de eleito aqui no nosso programa. É o nosso Fred Rodrigues. Tudo bem, Fred? Tô joia, Paulo. Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, né? Sendo recebido aqui já depois de eleito e sempre é um prazer, né? Aproveitar para cumprimentar a nossa audiência que está aí nos acompanhando nessa noite e espero que possa ser um programa bem produtivo. Com certeza será, né? E a partir logo do começo do programa eu tenho certeza que será, porque eu quero tratar com você. Posso tratá-lo com você? 100%. Eu quero tratar com você de alguns assuntos polêmicos, né, que você tem proposto lá dentro daquela casa, dentro da Assembleia Legislativa. São projetos de lei bastante polêmicos. Você vai ver, ficando ligado, é só um segundinho. Muito bem, já estamos voltando, né? Começando o programa de hoje, recebendo o Fred Rodrigues, ele que é deputado estadual, acabou de ser eleito, acabou de ser empossado e acabou de apresentar algumas propostas que já estão causando polêmica lá dentro da Assembleia Legislativa. Vamos começar falando delas? Podemos, sem problema. Podemos? Claro. Que tratam de uma questão bastante controversa, que é a questão do sexo. O que é que o senhor propôs lá? Paulo, na verdade, no meu meio, e eu acredito que na maioria, grande maioria da sociedade, pelo menos a sociedade que não se vê contaminada por certas visões de mundo, onde você cala-se a vontade da maioria, você cala o senso comum, até às vezes você cala até a biologia e a ciência, né? Então, como eu estou nesse meio que realmente está ali vendo o mundo e vendo a realidade como é, essas propostas que eu apresentei, elas não vêm polêmicas, né? Para quem não sabe, eu apresentei duas propostas. A primeira é que proíbe, pelo menos no estado de Goiás, a mudança de sexo, ou procedimentos de mudança de sexo em crianças e adolescentes, né? E eu entendo que você tenha trazido como polêmica, porque realmente quando a gente vai olhar a mídia, a gente vai olhar certos meios culturais, né? A gente olha a parte mais agressiva da militância, realmente esse pessoal quer que os comentários também, né? Nas minhas redes e no próprio portal da Assembleia Legislativa, o apoio foi quase que unânime. Foi quase que unânime, acho que dos 100 comentários tinha um lá reclamando, né? Inclusive está lá disponível para quem quiser ver. Mas eu entendo a parte polêmica porque realmente há uma resistência, né? Principalmente dessa parte mais progressista da sociedade, progressista aqui com várias aspas, né? Mas a verdade é que a população em si concorda comigo, né? A população concorda que uma criança e um adolescente, principalmente como é feito hoje, já nos Estados Unidos, a partir de 2, 3 anos de idade, eles já colocam a criança num programa que efetivamente vai mudar o sexo dela. Olha que absurdo, né? Com 2, 3 anos você não escolhe nem seu horário de dormir, né? Você não escolhe nem a cor do seu sapato, que roupa você quer usar, mas eles estão permitindo já nos Estados Unidos que as crianças sejam colocadas num programa de mudança de sexo. Então a gente está se precavendo, antevendo que isso possa chegar aqui, ainda que já exista num certo patamar. E a segunda proposta que eu tive também, que eu apresentei, segundo projeto de lei, é um projeto de lei de proteção à mulher no esporte. O que esse projeto determina? Que a competição esportiva, você só pode participar se for aquela do sexo ao qual você nasceu. Então, se você nasceu homem, mas passou a se identificar como mulher, ou fez a readequação para mulher, ou não fez, mas se identifica como mulher, você não pode competir com uma mulher que nasceu mulher, né? E isso também, inclusive, já é uma portaria, né? Já é uma resolução da Confederação Internacional de Atletismo e da brasileira também,
né, perdão, Federação Internacional de Atletismo e a Confederação Brasileira, nesse mesmo sentido, onde o sexo biológico será o critério determinante para escolher se você pode participar de uma competição ou não. Então, assim, por mais que alguns setores, né, da grande mídia, culturais, artistas, né, e essa parte mais progressista da sociedade tenta polemizar, na verdade são temas que, se a gente voltar 10 anos, 5 anos no tempo, é um tema que ninguém nem acreditar que precisaria de projeto de lei para que isso fosse impedido. Obrigado pela referência, né? Quer dizer, o senhor se refere também a certo setor da imprensa, né? A certo setor da imprensa que acha que isso é polêmico. Eles tentam polemizar. A gente acha mesmo, porque... Não, eu não me referia a você, né? Claro, eu acho que... da idade, mas nem tanto isso. Não. Mas é próprio de imaginar que em casa, por exemplo, as pessoas assistindo o senhor, nesse momento devem falar, mas que história é essa que esse rapaz quer? Ninguém pode mais mudar de sexo. Da mesma forma que o contrário também provocaria polêmica. Não. Assim, só para corrigir aqui, não falei de você, não, eu não acho que você cria polêmica. Você realmente acredita que você vê a polêmica, que ela existe porque esse pessoal cria uma polêmica. É isso que eu estou falando. Há hoje um sentido de criar uma polêmica artificial justamente para evitar que o tema seja discutido. Né? Então, por exemplo, quando eu apresentei esse projeto impedindo, né, a mudança de sexo, o procedimento de mudança de sexo em crianças e adolescentes. Uma das críticas que eu recebi de um militante, de um ativista e militante LGBT aqui de Goiânia, foi que eu estava perseguindo as pessoas trans. Eu falei, como que eu estou perseguindo as pessoas trans? Na verdade, eu estou só falando e determinando isso para crianças. Você tem acima de 18 anos, você na sua idade legal de responsabilidade penal e civil adquirida, 100%, não tem problema nenhum, não quero te impedir, você está disposto a viver sua vida. Agora, crianças e adolescentes, a partir de 4, 3, 12 anos, né, que é quando entram com o bloqueio hormonal, né, que quando você entra com a hormonioterapia cruzada. O bloqueio hormonal, esse medicamento que está sendo dado para crianças e adolescentes, onde é feito esse procedimento, é o mesmo bloqueio utilizado para castrar estupradores nos Estados Unidos. Então você está dando ali um medicamento seríssimo, que os efeitos ainda não foram completamente estudados. Né? Inclusive mostra-se, já a pesquisa nesse sentido, que quando você introduz esse medicamento, o paciente ele passa a depender também mais de medicamentos psicotrópicos. Ele passa a ter também uma dependência para medicamentos para tratar alguns transtornos mentais. Ou seja, você não melhora a condição mental do paciente. Porque muitos acreditam que se a gente não fizer isso, o paciente, sem aceitar seu corpo, vai ser levado ao suicídio. A criança, o adolescente, sem aceitar seu corpo, vai ser levado ao suicídio. Mas já há muitos estudos mostrando que as tendências suicidas não diminuem e, ao contrário, fazem, inclusive, aumentar a utilização de medicamentos. O senhor já disse, de alguma forma, agora há pouco, de que ainda não existe nada de concreto nesse sentido aqui no Brasil. Mas o senhor tem receio, o senhor quer se antever a isso, né? O senhor quer se antepor a isso. O que é que o senhor já ouviu que pode levar o senhor a pensar que realmente isso pode vir a acontecer no Brasil? Olha, no sentido de não tem de concreto, quando eu disse para crianças de 2, 3 e 4 anos, que nos Estados Unidos já acontece. Em alguns lugares dos Estados Unidos, alguns estados já acontece. No Brasil, a gente sabe que já acontece a partir de 12 anos, talvez até mais cedo. 12, 16 anos já há uma resolução do CFM mais ou menos nesse sentido. Né? Se você procurar agora, telespectador, no seu celular, no seu computador, digitar no Google, né, coloque Hospital das Clínicas, crianças trans. Você vai ver que, inclusive, a imprensa já está celebrando esse tratamento. Né? Eles utilizam o termo crianças trans e celebram esse tratamento. Ou seja, eles já estão investindo cada vez mais cedo. E não é uma questão de você respeitar o indivíduo, é uma questão de você respeitar a infância. Respeitar que aquela criança ali ainda não tem uma noção cognitiva, ainda não tem nem o seu caráter, nem sua percepção formada para saber o que ela quer da vida, para saber o que ela quer fazer no dia de amanhã. Né? Por exemplo, tatuagem. Ninguém pode fazer tatuagem com menos de 18 anos. E eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui concorda que uma tatuagem é algo muito menos sério do que uma mudança de sexo. Né? Então, quando você, com 12 anos, aplica o bloqueio hormonal, o que é o bloqueio hormonal? Ele impede que a criança desenvolva as características do próprio sexo. E quando ela tem 16 anos, você aplica a hormonioterapia cruzada, que é quando o adolescente começa a desenvolver características do sexo oposto. Você está colocando numa faixa da sociedade, você está colocando num patamar de idade ali, onde a pessoa
às vezes, a maioria de nós, é onde nós cometemos os erros que a gente mais se arrepende da nossa vida. Muita gente pensa, nossa, na minha adolescência eu fiz tanta coisa que eu não gostaria de ter feito, cometi tantos erros na minha juventude, às vezes até depois, até os 22, 24 anos, você vê a pessoa falando, nossa, eu errei tanto, e você está dando essa liberdade, não é nem uma liberdade, né, na minha opinião, é uma agressão. Você está permitindo que essa pessoa venha cometer um atentado contra si própria, inclusive, como já tem nos Estados Unidos, com a cirurgia também, eles fazem a cirurgia de readequação, então você vai lá e mutila meninos de 12, 13 anos, meninas, tira os seios das meninas, corta os genitais dos meninos, e eu acho que como isso já está acontecendo lá fora, de uma forma muito condescendente na visão progressista de mundo, inclusive da grande mídia, que já trata que crianças trans praticamente enaltecendo o tratamento, quando você coloca isso lá fora, eu acho que aqui a gente tem que se precaver para que não chegue nesse nível. Quem é essa grande mídia que defende isso? Essa matéria que eu citei, por exemplo, está no G1, né, que é do conglomerado Globo. Mas assim, obviamente, há jornalistas bons em todos os lugares, né? Eu não quero aqui, há jornalistas responsáveis em todos os lugares, né? Estadão, Folha, eu acredito que ali há jornalistas responsáveis. Mas quando eu falo da grande mídia, a gente tem essa percepção de que, a partir do momento que você cria uma lei como essa, é muito fácil ver de onde vem o ataque. É muito fácil de onde vem a distorção. Quando, por exemplo, eu apresento uma lei como essa, que pretende proteger a criança e adolescente, e na manchete sai que eu estou atacando pessoas trans, você consegue ver. O pessoal de casa não é bobo. Eles conseguem ver. Então, assim... Mas ajuda a gente aí, ajuda a gente a enxergar. Eu já disse, o próprio G1 faz, o próprio Estadão faz, a própria Folha de São Paulo faz. Mas quem é que está por trás disso? Paulo, é difícil. Aí você tem que fazer uma análise um pouco mais histórica de como as faculdades, as universidades de jornalismo foram sendo moldadas para ter uma visão mais progressista ao longo do tempo, né? E isso acabou culminando também nas universidades, com a seleção de tese, de mestrado e doutorado. Então, basicamente, quando o gramscismo e teoria crítica foram introduzidas nas universidades. A partir de então, é notório o progressismo dentro das redações, né? Não falo nem do editor, às vezes o editor manda muito menos que o chão da redação. Então, a redação vai lá e controla, mas quem quiser procurar, procure crianças trans e atendimento ou cuidados com crianças trans, que você vai ver todas as manchetes, vai ver os veículos que eu estou te falando. E é por isso que eu falo que eu respeito muito os jornalistas, eu só não respeito muitos. Isso seria um processo lento, gradual, que foi sendo trabalhado ao longo do tempo? Como é que o senhor imagina isso? Com certeza, né? Se você vê, e aqui, eu tenho duas irmãs jornalistas, né, que você conhece bem, a Mati e a Rosane, e elas me falam de como isso foi sendo introduzido, né? A própria questão de Gramsci, a própria questão de você ter uma certa aversão ao pensamento conservador, os próprios livros de conservadores, eles não são inseridos na nossa universidade, né? Você vê muita gente estudando Marx, né? Mas você não vê muita gente estudando Mises, né? Você vê muita gente estudando Gramsci, por exemplo, mas você não vê as pessoas procurando Russell Kirk, que já vai mais para o lado conservador, você não vê isso, né? Então, o próprio direcionamento de tese na universidade, ela acaba limitando o aluno. E esse aluno, como ele não tem um convívio com o contraditório, ele sai dali da universidade achando que sua visão de mundo está pronta e que ele não tem com o que debater. E todo mundo que ele precisa debater é, na verdade, um fascista, um nazista, um autoritário. Mas ele não percebe que ele, como ele foi exposto somente a um critério científico, somente a uma forma de pensamento, ele acaba tendo essa dificuldade, né? Então, a gente vê hoje muitos jornalistas, né, recém-formados que têm uma certa dificuldade de lidar com o contraditório. Então, quando eu apresento um projeto para ele de proteção à criança, ele entende que eu estou fazendo um projeto de agressão à pessoa trans. Quando eu apresento um projeto de proteção à mulher no esporte, ele entende que eu estou fazendo um projeto anti-LGBT. Então, apesar desse pessoal ter estudado muita teoria crítica, né, na verdade, eles aprenderam a criticar, mas não a compreender. Então, eles não têm muita noção do que acontece e, infelizmente, eu acho que é um dos grandes pecados da universidade hoje em dia. Ela está despreparando o aluno para o convívio no mundo real. Eu já discordo, eu acho que não é de hoje em dia, não. Não é de hoje em dia, não, porque já na minha época, lá atrás, na minha longínqua época em que eu fiz sociologia, o máximo, né, de que a gente poderia dizer, não, esse cara é de esquerda, era Fernando Henrique Cardoso. Não é? E olha que interessante, Paulo, e a gente percebe isso, e eu vejo agora, ainda mais como deputado, né, a gente recebe algumas denúncias mais específicas, né? Então, por exemplo, eu vejo candidatos ao mestrado, né, ao mestrando, ao doutorando, e essas pessoas querem apresentar tese dentro da universidade pública que vão contra o ideal do professor. O professor cresceu com aquele ideal achando que Marx era um santo.
Então, se você vai tentar apresentar uma tese anticomunista, falando dos problemas do comunismo, falando na impossibilidade do cálculo econômico sobre um regime socialista, você é vedado. Aquele professor não aceita ser seu tutor. Então, é assim que eles vão direcionando. Inclusive, teve um debate meu muito famoso na TBC, onde eu debati com, acho que era o diretor, ou o presidente do DCE da UFG, um rapaz novo até, mais novo que eu, pelo menos. E eu perguntei para ele, eu falei para ele, olha, a Universidade Federal de Goiás, hoje em dia, ela é completamente direcionada para um pensamento de esquerda, ainda que tenham alunos ali que são de direita, tem alguns professores que podem ser de direita, mas o corpo da faculdade, né, digamos assim, a linha editorial da faculdade, ela é completamente de esquerda. E ele, não é, isso é impossível. Eu falei, ok, daqui uma semana você volta no programa e você me traga uma tese de doutorado aprovada na Universidade Federal nos últimos 20 anos, que é anticomunista. Ah, tem várias, não sei o quê, eu faço história lá, tem várias. Ok, traz uma. Eu estou esperando ele até hoje, esse programa foi ano passado. Não tem. Então, eles se especializaram em direcionar muito bem as teses, e quando você direciona a tese, você está formando doutores e mestres que, na verdade, concordam com você. Aquele doutor não desenvolveu o pensamento crítico dele, como eles gostam de utilizar. Não desenvolveu a capacidade de dialogar com o contraditório. Você praticamente recriou você naquele doutor. Então é assim que eles vão perpetuando a dominação intelectual. O que é que acontece, por exemplo, vamos supor que o senhor seja um professor dentro da Universidade Federal de Goiás, que seja, qualquer uma. O senhor tem uma linha claramente à direita. Sim. Não é? Sim. O senhor tem vida longa lá? O professor é difícil. A perseguição, eu acho que ela é feita de várias formas, né? Eu acho que talvez evitaria um confronto mais direto, ainda mais se você for um professor mais antigo, mas há várias formas de assediar a pessoa, fazer, como se diz, o assédio moral, né? Para que ela não se sinta confortável naquele local. Né? Em 2017, nós tivemos um exemplo claríssimo aqui, eu cito sempre esse exemplo. Uma professora de inglês de outro estado veio aqui em Goiás dar uma palestra na Universidade Federal. A palestra, ela, mulher, queria falar contra o feminismo, ela não se sentia representada pelo feminismo. E ela foi ali na Praça Universitária para fazer uma palestra lá. Organizaram tudo certo, pessoas de Goiânia inteira vieram, né? Encontrei muita gente lá, gente que veio de ônibus lá de Aparecida, muito longe, para quem não é de Goiânia e não sabe, muito longe. O pessoal veio para acompanhar a palestra dessa professora. Antes dela começar a falar, militantes travestidos de alunos entraram, apagaram a luz, começaram a gritar no meio da palestra dela, ameaçaram agredi-la e ela teve que sair, a palestra não aconteceu, e ela saiu de lá escoltada. Só não foi agredida porque os conservadores, né, os machistas, fizeram um cordão de isolamento para proteger ela do pessoal do amor e da democracia da esquerda, porque senão ela poderia ter até apanhado. Então, isso aconteceu em 2017, que eu saiba, ninguém foi punido dentro da Universidade Federal. Né? Até, talvez seja algo bom eu ressuscitar esse assunto aí e ver se teve alguma punição. Mas mais grave do que uma punição é a gente entender que esses alunos ali, que estão numa universidade justamente para lidar com lados opostos, com a pluralidade de ideias, eles se sentiram perfeitamente confortáveis em expulsar uma mulher de dentro de uma universidade simplesmente porque eles não concordavam com ela. Chamavam ela de fascista, chamavam ela de nazista, de ditadora. Né? Aqui você não vai falar porque esse assunto não é permitido aqui. Aqui nós só aceitamos um tipo de assunto. Então é com isso que a gente está lidando. E esse pessoal sai de lá, quando eles conseguem sair, né? Porque esse povo gosta muito de entrar em Universidade Federal, eles não gostam de sair. Quando eles conseguem sair, eles saem semiprofissionais, analfabetos funcionais, que vão, na verdade, tentar impor a visão de mundo deles para o restante da sociedade, e quem não concordar é fascista. O senhor falou uma coisa interessante que eu observei quando eu fiz faculdade aqui também na UFG. Tinha alunos, particularmente uma aluna que já tinha oportunidade de ter sido jubilada há muito tempo. Já teve oportunidade de ser jubilada e não foi. E não foi. Ela continuava por interesse político. Por puro interesse político. E ela tinha lá, evidentemente, o grupo de apoio dela que não permitia que ela fosse jubilada. Ainda existe esse tipo de coisa? Com certeza, né? O que a gente chama de estudantes profissionais, né? Eles entram com a intenção de promover a agitação. Eu nem quero utilizar a agitação política, porque a agitação política é uma coisa boa. A política tem que ser agitada, todo mundo tem que estar falando, mas eu acho que mais é a agitação social dentro da universidade, né? Então eles vão lá, tomam os grêmios, né? Tomam os DCEs, os CAs, nem sei se existe grêmio mais, se o pessoal ainda fala esse nome, mas tomam os grêmios estudantis, os DCEs, os CAs. E é uma crítica que eu faço, inclusive à direita, a gente tinha que estar mais focado nisso, né? Porque ali na universidade você conquistar um grêmio, você conquistar um centro acadêmico, né? Um diretório central, fala muito para aqueles estudantes. Não só para você mudar o pensamento monolítico que existe hoje em dia, que só pode existir um,
mas para você resgatar aqueles alunos que não se sentem que não sentem que pertencem ao corpo da universidade, justamente porque eles já perceberam aquilo ali, eles já perceberam o engodo. Eles já perceberam que toda aquela movimentação política ali, na verdade, é só uma forma de te calar e impedir que você tenha um pensamento diferente. Eles querem ter um pensamento diferente, só que eles ficam com medo da rejeição do meio. É aquele pessoal que não quer se posicionar para não perder os amigos, para não ficar sozinho no intervalo, para não ser perseguido pelo professor, para não ser motivo de chacota na hora que ele estiver numa aula e ele discordar do professor e toda a sala rir dele. Né? Então a direita tinha sim que entrar mais nos CEAs e nessa organização estudantil. E por que não entra, deputado? É difícil, Paulo. É algo que a esquerda demorou assim 70 anos para fazer. Né? Eles estão aí 70, 60. Então, desde a década de 60, colocando Gramsci nas universidades, colocando todos esses Horkheimer, Adorno, esse pessoal da escola de Frankfurt, né? Falando de teoria crítica. Então, eles colocando só um modus operandi para funcionar dentro da universidade. E a gente, por mais que a direita tenha nos últimos 10 anos conquistado um espaço muito grande, inclusive chegando à presidência da República, a verdade é que todo o sistema para baixo ainda se mantém fiel ao pensamento, hoje em dia até o progressismo, né? Hoje em dia você vê que até o pessoal da esquerda antigamente tem uma certa dificuldade de lidar. Você vê o PCO aí batendo cabeça com esse pessoal, você vê os comunistas tradicionais batendo cabeça com esse pessoal, você vê o Lula batendo cabeça com esse pessoal. Então o progressismo, ele meio que o progressismo hoje em dia ele é muito visto pela batalha identitária, né? Hoje em dia você tem que se colocar dentro de uma questão identitária para você ter voz. Você só fala se você for negro, você só fala se você for gay, você só fala se você for trans, você só fala se você for imigrante, né? Então eles dividiram todos nós em várias identidades e é onde esse pessoal trabalha para dividir a sociedade, né? A gente sabe que no fim das contas a intenção é a divisão da sociedade para facilitar o controle. Então essa batalha identitária, ela está muito grande, ela incomoda o pessoal da esquerda antigamente, que queria, na verdade, a luta da burguesia contra o proletariado, né? Mas essa luta não existe mais. Hoje em dia a burguesia compra a pauta identitária. Você vê a burguesia, as empresas, os investidores, os especuladores bilionários comprando as pautas identitárias LGBTs principalmente, a pauta trans, né? A pauta racial, né? Forçando aquela existência do racismo estrutural na sociedade. Então, assim, ou seja, eu dei toda essa volta para te falar o seguinte, é um sistema difícil de você entrar, principalmente depois que ele já foi dominado por um, e eles foram, a gente tem que admitir, muito espertos, né? Os pensadores deles foram muito espertos, porque enquanto a gente estava preocupado muito com valores e é o correto, com os valores da sua família, com os valores dos seus amigos, eles já estavam fazendo uma visão macro da sociedade para tentar dominar a sociedade como um todo, quase conseguiram, há uma resistência muito forte ainda e hoje em dia cada vez maior. O senhor fez uma meia contazinha aí sobre o tempo, né, que vem sendo sedimentada, digamos assim, esse predomínio, né, da esquerda sobre a direita. O senhor falou 60 anos, 70 anos. Porque na década de 60 foi onde eles forçaram mais, né? Foi. E isso me faz lembrar um artigo do Pondé, de uns tempos atrás, que ele fez a seguinte conta, que para reverter essa situação serão necessários pelo menos mais uns 60 anos ou 70 anos. Então a conta sua está correta, né? Segundo o Luiz Felipe Pondé, né? Sim. O filósofo. Sim. O que acontece, Paulo? Naquela época, e a gente tem hoje uma ferramenta gigantesca e muito importante que eles não tinham, são as redes sociais. A rede social hoje ela permite uma propagação da informação quase instantânea. Antigamente você tinha que tomar um CA, um DCA, e por que você queria tomar? Porque ali ele tinha ferramentas que permitiam te propagar a sua ideia, que era uma gráfica, você imprimia o jornalzinho, você saía distribuindo para os alunos, você fazia uma convenção, você chamava o pessoal. Hoje em dia, uma rede social, você faz todo esse serviço de DCA e de CA aí em 30 segundos. Que o pessoal demorava 10 dias para fazer, você faz em 30 segundos. Então foi justamente isso que permitiu que a direita elegesse um presidente da República. Bolsonaro, ninguém se engana, ele foi eleito pelas redes sociais, pela força das redes sociais. O que o Lula mais fala hoje, sem parar, todo dia? Precisamos regular as redes sociais, precisamos regular a mídia. Eles sabem onde é o calcanhar de Aquiles deles. E eles não querem regular as redes sociais para que ela seja mais plural. Eles querem regular as redes sociais no molde chinês, no molde cubano, no molde da Coreia do Norte, onde eles criam um filtro e permitem que somente o pensamento deles seja aprovado. E tudo que não seja pensamento deles, ou é extremismo, eles utilizam muito essa palavra, né? Ou é extremismo, ou é negacionismo, né? Então, sempre que eles querem refutar você quanto a um assunto, eles falam o seguinte, já há consenso sobre isso. Não, há o consenso científico sobre tal assunto. Há o consenso político sobre fascismo ser de direita. Claro que há consenso, porque vocês calam todas as vozes dissidentes. Então, é muito fácil você
conseguir um consenso, quando todo mundo que fala o contrário está calado. Então tivemos muitos especialistas que foram calados só porque tinham uma opinião contrária ao que estava sendo dito pela opinião dominante da mídia, né? E onde é que a gente vai parar agora, hein? Agora que parece que a coisa esfriou, depois da eleição, principalmente a eleição presidencial, principalmente depois do afastamento também de Bolsonaro. O senhor entendeu esse afastamento de Bolsonaro? Na sua cabeça ele fez o quê? Foi um golpe? Foi estratégico? Foi uma jogada dele ou foi apenas ele está perdido na história? Olha, como eu disse, né, é muito difícil você ser presidente, eu acho que até o próprio Bolsonaro percebeu isso, não percebeu antes, ele percebeu agora. Você ser presidente, o presidente ele teoricamente era para ser o chefe da nação, só que o Bolsonaro, por exemplo, não conseguiu indicar nenhum diretor-geral da Polícia Federal, que é a prerrogativa constitucional dele. Então, se o presidente, com a Constituição do lado, não conseguiu fazer uma indicação política, você vê que o sistema é maior que o presidente. O sistema é muito maior que o presidente. Então, quando você tem um autoritarismo atuando contra o presidente e, para cobertar esse autoritarismo, você tem a mídia dizendo que aquele autoritarismo é válido para frear o autoritarismo do Bolsonaro, ou seja, tudo é possível, a Constituição pode ser rasgada, por quê? Porque estamos lidando com um ditador. Então, eles criaram isso. O Bolsonaro é um ditador, então tudo que for feito contra ele é válido. Podemos rasgar a Constituição, que é válido. Então, a gente percebeu, e ele percebeu também, e o Olavo de Carvalho, né, você falou o Pondé, mas eu acho que, no contexto geral, o Olavo de Carvalho foi o precursor de perceber como as coisas são no Brasil. Falava muito isso. Olha, às vezes, uma redação de jornal é mais importante que a cadeira de presidente da República. Porque a redação de jornal, ela domina a opinião, ela joga a narrativa. E, se a pessoa não tiver um preparo político forte, ela compra aquela narrativa. Então, muita gente comprou a narrativa de que Bolsonaro é um ditador, Bolsonaro é um genocida, Bolsonaro vai dar um golpe, como você citou aí. Bolsonaro nunca quis dar golpe e ele teve todas as oportunidades para isso. Em 7 de setembro de 2021, o Brasil teve as maiores manifestações populares e orgânicas da história do país, inclusive maiores que a da ditadura, das diretas já. Paulista estava lotada de ponta a ponta, aquela avenida é gigantesca, tinha pelo menos 3 milhões de pessoas na Paulista ali fácil, e outros milhões de pessoas no país todo. Todos falando o quê? Bolsonaro, eu te apoio. Bolsonaro, você pode fazer o que for preciso. Se ele quisesse dar um golpe, ele teria dado ali, no dia 8. E ele não deu um golpe. Na verdade, ele fez até uma carta colocando panos quentes para não ter mais problemas entre os outros poderes. Então, foi muito mais um problema de interferência dos outros poderes na presidência, obviamente com o conluio da imprensa, para passar a impressão de que não havia um autoritarismo contra o presidente. Mas, na minha opinião, quem sofreu um golpe foi o Bolsonaro. E ele não tentou dar um golpe e ele teve a oportunidade. Sim, eu me expressei mal. Quando eu falei em golpe, seria assim, uma jogadinha. Quer dizer, foi uma tentativa dele de... Agora eu acho que aqui, quando ele viu que muitas coisas aconteceram, Paulo, e é até difícil, como eu já te falei, né? A gente está num mundo da pós-verdade, onde a sua opinião não é aceita. Nem eu, como deputado estadual, teoricamente, teria o artigo 53 da Constituição a meu favor, né? Eu deveria ser imune por quaisquer palavras, votos ou opiniões dadas no exercício do mandato, mas a gente sabe que não funciona. Então é um assunto que é um pouco difícil de você entrar, mas acho que o que as pessoas perceberam nessa eleição foi que todo mundo se uniu contra o Bolsonaro. A gente viu o Alckmin, que disse que o Lula queria voltar à cena do crime, né? E ele se uniu contra o Bolsonaro, com o Lula. A gente viu a mídia que praticamente não soltava nada de bom do governo. Criaram o termo despiora. Não sei se você lembra, né? Para não falar que o governo Bolsonaro melhorou o índice, isso aqui despiorou. Então a gente teve toda essa situação e a população percebeu que havia sim uma jogadinha, mas contra o Bolsonaro. Ele mesmo, depois que viu que não havia o que ser feito, eu acho que talvez a história ainda vai dizer se a decisão dele foi a mais correta. Na minha percepção, nesse momento, com os dados que a gente tem, acho que foi. Ele se retirou e falou, olha, essas manifestações que estão ocorrendo, elas são orgânicas, não sou eu fazendo, não sou eu chamando, e realmente ele não chamou. E é isso que eles estão tentando colocar agora para provocar uma inelegibilidade dele, que a gente sabe que não tem embasamento jurídico nenhum. Será que não? Eu vou deixar essa pergunta para o senhor responder com tempo, daqui a pouco, logo depois do intervalo. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o deputado estadual Frederico Rodrigues, o Fred Rodrigues, é o primeiro mandato dele, ele está na Assembleia Legislativa há poucos meses, né? O senhor está contando nos dedos, não? Estou, claro, né? Chegando lá em fevereiro, né? Acho que, se não me engano, dia 14 começaram os trabalhos, desde então, estamos lá todos os dias, fielmente, principalmente nos dias de plenário, né? Ali das 3, começa às 3 da tarde, mas não tem hora para acabar não, terça, quarta e quinta, mas segunda e sexta a gente recebe o pessoal e de vez em quando faz uma hora extra no sábado também.
É isso, vamos embora. Mas é assim mesmo que funcionam as coisas, né? Tem que ser. E foi, fazendo a roda girar e a gente percebe, não que o senhor tivesse demonstrado em algum momento alguma dificuldade com a fala, porque o senhor fala muito bem, rápido, mas com o domínio, né, da liturgia ali da casa, né, o senhor já está assim, dando de 10. Obrigado, fico feliz, Paulo. Foi, inclusive, obviamente, quem me conhece sabe que eu vim da comunicação, que eu sempre participei muito de debates, como comentarista político, né? Até no jornal da TBC, participei muito lá. E de uns tempos para cá, uns 4, 5 meses para cá, eu meio que parei de fazer meus vídeos, né? Que eu também fazia meus vídeos de análise política. O pessoal está perguntando, né? E eu sempre falo, e eu falo agora aqui também, para quem pergunta, foi justamente para me preparar para o mandato de deputado, né? Eu não poderia entrar ali, é uma nova fase, é um desafio diferente, né? Então, há uma série de regras que você tem que seguir, uma série de interações e articulações que você tem que fazer. E para representar os princípios e os valores de quem me colocou ali, eu fui eleito para isso, eu precisava saber muito bem as regras da casa. Então, mas efetivamente, eventualmente, vamos voltar aos vídeos também, né? Dar só mais um tempinho para eu me preparar lá e principalmente pôr os nossos projetos para andar. A gente vai voltar aos vídeos também, não vou parar de gravar, não. Claro que não, né? As pessoas estão com saudade, com certeza. Né? Eu não sei se estão com saudade, mas estão pedindo, né? Quer dizer, algumas com saudade. Algumas saudades, outras talvez aliviadas. Né? Mas assim, Paulo, eu até vejo a política como uma extensão do trabalho que eu fazia na comunicação. Né? A minha ferramenta de trabalho de verdade não é o mandato, é a minha voz. Né? E justamente por isso que eu fui muito, digamos assim, intransigente na hora de pedir a aprovação do nosso PL aqui, que foi o PL da Liberdade de Expressão, que foi aprovado há alguns dias na Alego, né? E também fui muito intransigente na hora de criticar o PL da censura, que é o 2630, que o governo federal queria empurrar em cima de todos os brasileiros, né? Então a nossa voz, ela é extremamente importante para os comunicadores, para os jornalistas, para os deputados também, né? Porque o deputado, quando ele senta ali, ele não senta para falar por ele senta para falar pelos 40 mil, 20 mil, 30 mil votos que ele teve. Então, quando você cala um deputado, você não cala só uma pessoa, você cala toda aquela parcela da população que participou do processo democrático da eleição. Né? Traduzindo em miúdos, o senhor poderia explicar esses dois PLs? O PL 2630 é um PL que, se eu não me engano, ele foi proposto no Senado pelo senador Alessandro Vieira, tenho quase certeza, e só que o problema não foi a proposição, foi a relatoria do Orlando Silva, que é um comunista. Ex-ministro do Lula, se não me engano, ele era ministro do turismo do Lula, se não me engano. Tem tempo já. Mas é um comunista e é muito difícil eu querer entregar a minha liberdade e as coisas que eu vou poder dizer na internet a um comunista. Né? Então é um projeto que veio completamente cheio de eivado de tentativas de censura. Né? Eu estou falando do PL 2630, tá, pessoal? O PL, que é o projeto que estava tramitando no Congresso. Né? Relatado pelo Orlando Silva, que propunha inclusive a criação, olha que engraçado, um órgão federal para supervisionar as comunicações na internet, supervisionar as redes sociais. E eu não estou falando aqui que as redes sociais não tenham que ser reguladas de uma certa forma, eu acho que até tem que ter, mas para incentivar a pluralidade, para incentivar que, por exemplo, uma rede social retire um conteúdo do ar sem avisar o usuário por quê. Né? Que inclusive foi uma proposta que também tentaram colocar, retira o conteúdo do ar sem avisar por quê. Ou uma rede social, elas fazem um procedimento que chama shadow ban, que é onde ela esconde as suas publicações, mas mostra as publicações de uma pessoa de outra vertente. A gente viu agora com Elon Musk comprando o Twitter, e ele liberou vários arquivos internos do Twitter, conversas que deveriam ser empresariais, né, dos funcionários, e eles mostrando um claro enviesamento para a esquerda, onde eles deliberadamente censuravam as opiniões dos conservadores, ao mesmo tempo em que eles promoviam as opiniões do pessoal da esquerda. Tem muita gente que se orgulha, né? Tem até um comunicador que o Lula colocou no governo agora, nem quero falar o nome dele para não dar publicidade, mas ele se orgulha que tinha contatos no Twitter. Então, assim, se você tem contatos para ligar lá e falar, olha, meu post não está tendo tal alcance, melhora o alcance dele, ou eu preciso de um selo de verificado, coloca esse selo para mim, né, que é um selo que te dá um destaque nas suas publicações. Então havia sim ali, pelo menos no Twitter e nos Estados Unidos, a gente não sabe no Brasil ainda porque não liberaram as informações e os diálogos daqui, mas a gente sabe que ali havia sim um certo monopólio, uma máfia para esconder o pensamento conservador e privilegiar o pensamento progressista de esquerda. Né? Então, assim, eu acho que uma regulamentação ela tem que correr, mas não feita por um comunista, não feita no sentido de você cercear ainda mais a palavra. Olha que absurdo que aconteceu.
O Google, né, que é uma das empresas que seriam prejudicadas por esse PL 2630, ele colocou um aviso na página dele, você entra lá para digitar suas pesquisas, né, na página do Google, e embaixo estava assim, saiba porque o PL 2630 pode ser prejudicial à internet. O Lula, o governo Lula, pessoal, não foi um juiz, foi o governo Lula, multou o Google em 1 milhão por hora até ele retirar o aviso. E o governo Lula é um interessado direto nesse PL da censura porque ele mandou a propositura da criação do órgão federal de supervisão de opinião na internet. Ele que tentou colocar esse órgão federal, esse órgão de supervisão no PL 2630, ou seja, ele é um interessado direto. E o que o Google fez? Não, eu não concordo com esse PL. E o que o governo Lula fez? Ah, você não concorda? Mas você não tem o direito de não concordar. Se você não tirar essa declaração sua falando que não concorda aí da sua página inicial, você vai receber multa de 1 milhão por hora. Não foi um juiz, foi o governo Lula. Então imagina, sem passar o PL, eles já fizeram isso. Imagina se tivesse passado. E o que aconteceu? O PL, eles fizeram a conta, votaram um regime de urgência para o PL, ou seja, ele teria que ter sido votado com urgência, né, não se respeita os prazos protocolares, e no final da conta, o que eles fizeram? Retiraram o PL de pauta, graças a uma atuação dos deputados, principalmente os deputados aqui de Goiás, até mandar um abraço para meu amigo Gustavo Gaia, que fez uma atuação muito forte no sentido de barrar esse PL, e eles retiraram de pauta. Foi a primeira vez que isso aconteceu que eu me lembro, né, onde você vota um regime de urgência, não, tem que votar esse trem amanhã. E aí, na hora que eles fizeram a conta, viram que não tinha os votos para ser aprovado, não, vamos retirar de pauta. Então, assim, ficou claro e escancarado a intenção do governo do ex-presidiário de tentar censurar a população brasileira. E ficou clara também a necessidade de ter sempre uma vigilância ativa, né? Acho que foi o Ronald Reagan, que eu não gosto de usar frases feitas porque eu não lembro muito, eu lembro da frase, mas não lembro quem falou. Mas acho que foi o Ronald Reagan que disse que a nossa liberdade nunca está a mais que 2 gerações de ser extinta, né? Então não é assim, eu conquistei a liberdade, e agora está tudo tranquilo, meus filhos vão ter isso. Não, seu filho não vai ter. Você conquistou a sua liberdade, agora você tem que brigar por ela todo o dia de sua vida. E seu filho também vai ter, e seu neto também vai ter. É assim que funciona. E quando eles miram justamente a liberdade de expressão, Paulo, é complicado, né? Porque a liberdade de expressão é a única liberdade sua que realmente é eficaz e que te faz brigar pelas suas outras. Se você não tem sua liberdade de expressão, todas as suas outras são meras ilusões. Porque você não pode questionar. Se você não tem liberdade de expressão, você não tem a oportunidade de questionar quando o outro estiver sendo cerceado. Então é justamente por isso que eles miram justamente por isso que eles miram as redes sociais, como eu expliquei antes aqui no outro bloco. O Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais, então é algo que o Lula faz questão e vai tentar até o fim regular. Ele quer as redes sociais sob a batuta dele, ele quer decidir no que você pode e não pode dizer na internet. E a liberdade de Bolsonaro está a quantos passos? Olha, analisando objetivamente, não tem crime. Não existe um crime assim que você possa colocar no Bolsonaro. Eles fizeram uma CPI da Covid completamente fajuda. Pois é, mas no Brasil precisa disso? Não, mas assim, pelo menos, até mesmo as perseguições, elas têm que ter uma aparência de legalidade, né? Claro que já abriram mão disso há muito tempo. A verdade é que, objetivamente, isso não é nem opinião minha, é opinião até do próprio Marco Aurélio Mello, que é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O último que saiu, penúltimo, né? O Lewandowski adiantou sua aposentadoria. Então, o penúltimo ministro do Supremo Tribunal Federal foi substituído pelo André Mendonça. O Marco Aurélio Mello falou que não há padrão legal, não há parâmetro legal nem para uma inelegibilidade do Bolsonaro, quanto mais para ele ser preso, né? O próprio Ives Gandra Martins também, que hoje acho que é o maior constitucionalista vivo, e ele fala bastante disso, como a Constituição está sendo todos os dias atacada, está sendo todos os dias, no mínimo, ignorada para fazer uma certa perseguição ao governo Bolsonaro. Ontem, né, como eu disse aqui, eu respeito muito os jornalistas, só não respeito muitos, mas ontem um jornalista acho que foi o J.R. Guzzo, fez um brilhante artigo para o Estadão, falando como há a movimentação de um poder em cima do Bolsonaro, há realmente uma perseguição, né, onde cerceou os direitos dele como presidente, para poder perseguir seus apoiadores, e que isso está ficando muito claro nos votos que são dados constantemente lá na elite do judiciário. Pois é, mas dando um passo à frente aí, Bolsonaro, caso ele não tenha impedimento algum, ele pode, na sua opinião, na sua avaliação, voltar a disputar uma eleição? Ou quem seria o Bolsonaro da vez? O impedimento contra ele, a inelegibilidade, no caso, né, para impedi-lo de concorrer à próxima eleição de 2026, teria que ser algo forçado, teria que ser algo escancaradamente forçado com os dados que a gente tem hoje, né? A gente viu que não tem nada contra ele, na CPI da Covid não teve, foram atrás do celular dele por causa de um cartão de vacinação, né, algo que nunca foi visto antes no Brasil, mas tudo bem, estão forçando. Eu acredito que não vão conseguir, como ele disse, meu celular não tem nem senha, porque eu não tenho nada a esconder. Mas nada impede que tentem forçar.
Hoje em dia, agora respondendo objetivamente a sua pergunta, Paulo, Bolsonaro é o grande nome da direita no Brasil, né? Fez o governador de São Paulo, fez boa parte dos governadores que o apoiaram e que ele apoiou, fez a maior bancada do Congresso, né? O PL está com 99 deputados, né? Tanto que o Lula chegou agora, não é mais 2005, o Lula está tendo uma dificuldade extrema de governar, a gente não sabe até quando, eles são especialistas em comprar Congresso, já fizeram isso em 2005 no Mensalão. Mas por enquanto estão tendo uma dificuldade imensa de governar, inclusive os decretos que destruiu o marco do saneamento do Lula foram derrubados pelo Congresso. Então o Bolsonaro tem uma influência muito grande na política brasileira, principalmente na área do conservadorismo, que é a área que fala mais diretamente com aquele cidadão ali que está longe das discussões fantasiosas da esquerda, né? Que é o cara que quer comida na mesa, que quer emprego, que quer a economia funcionando, que quer o direito de poder educar seu filho, que não quer a mídia controlando ou expondo o filho dele a coisas obscenas, que não quer professores também fazendo isso. Então o Bolsonaro ele fala muito como cidadão médio, né? Eu não vejo outro candidato hoje, que possa tomar o lugar dele no quesito de carisma e aceitação popular. No entanto, ele tem uma característica diferente do Lula, né? Porque o Lula é um chefe. O Lula é aquele cara assim que manda no sistema, no esquema todo, vou usar essa palavra, que manda no esquema todo. Então ele não dá oportunidade para outras pessoas crescerem no partido dele. Aquela pessoa ali sempre cresce na sombra, que é o contrário do Bolsonaro, que você vê vários nomes do bolsonarismo despontando, né? Por exemplo, o Tarcísio. O Tarcísio saiu de ministro da infraestrutura do Bolsonaro para governador do maior estado do país. A gente tem a Damares, que virou senadora, a gente tem o Ricardo Salles, que virou deputado, a gente tem o Jorge Saif, que virou senador. Então há várias pessoas, e tem os filhos do Bolsonaro também, né, que tem muito destaque. Então tem muitas pessoas ali que o Bolsonaro, como líder e não como chefe, ele permitiu que essas pessoas ascendessem na luz dele. Existiria uma terceira via? A terceira via foi completamente rejeitada na eleição passada de uma forma assim vexaminosa, né? Porque muitas pessoas tentam demonizar a polarização. O mundo está polarizado, está tudo polarizado, tá? Mas a polarização é ótima. O contrário de polarização é pensamento único, né? Que é o que a gente tinha antes, quando a gente vinha PSDB e PT fingindo uma briga, né? Eles até brigavam, assim, talvez ali por algum ponto ou outro posto político, mas nos princípios, nos valores, eles são 95% iguais. Foi o Bolsonaro que chegou rompendo com o sistema e expondo que PSDB e PT são iguais, a ponto do grande nome do PSDB hoje ser o vice do Lula. Agora está inequívoco para todo mundo como funcionava o esquema. Então acho que a terceira via ela foi rejeitada com o João Amoedo, ela foi rejeitada com a Simone Tebet, ela foi rejeitada com a Soraya Tronic, foi rejeitada com todo mundo que se colocou como o cheirosinho, o acima do bem e do mal. Eu sou melhor que esse pessoal, e isso não foi rejeitado no MBL, né? Aquele movimento de adolescentes, de agitadores de adolescentes. Então ela foi rejeitada em toda parte. Eu acho que está mais maduro a política brasileira, o brasileiro está mais consciente politicamente, dificilmente alguém vai se colocar como acima do bem e do mal e levar. Então significa dizer que só resta se restar Bolsonaro e Lula de novo? Não sei se, assim, eu não limitaria Bolsonaro e Lula, mas eu diria que os espectros políticos estão bem definidos. E as pessoas querem um posicionamento, não vai aceitar mais alguém que fique em cima do muro transicionando entre os dois mundos, até porque a esquerda se radicalizou demais. Então quando você está transicionando, antigamente era possível você transicionar, eu acho que seria mudar, mas transitar entre os dois mundos, porque a esquerda não era tão radical, né? Se você pega um grande nome da esquerda do século passado, que foi o John Kennedy, ele era uma pessoa que era a favor do cidadão ter o direito de se armar, ele era contra a imigração ilegal desregulada, ou seja, ele era a favor de fronteiras fortes nos Estados Unidos, e ele era a favor, e ele era um opositor do aborto, né? E esse cara é o grande nome da esquerda do século passado. Hoje, se você trazer esse cara hoje em dia para cá, ele vira um radical de extrema direita. A imprensa pinta ele como radical de extrema direita no outro dia, a grande mídia, né? A parte progressista da mídia, pelo menos. Então, isso quer dizer o quê? Que a esquerda se radicalizou muito. Enquanto a direita ficou no mesmo lugar, defendendo as mesmas coisas. Olha, é errado você fazer a mudança de sexo numa criança. Hoje em dia, eu falar isso, pode ser que eu seja tratado como um radical de extrema-direita por alguns. E a direita está falando a mesma coisa há 60 anos, né? E a esquerda foi indo cada vez mais para lá. Então, está muito difícil ter um meio de campo, porque como os valores, né, ou os ideais estão cada vez mais distantes, é difícil você fazer esse meio de campo.
né? E as pessoas têm cada vez mais noção de que o conservadorismo, a direita, não é a perpetuação do atraso, né? Eu costumo dizer que a direita, o conservadorismo, não é adorar as cinzas, né? É manter o fogo, é perpetuar o fogo. Você precisa pegar aquilo que funcionou, aquilo que deu certo na sociedade e manter. Né? Agora a esquerda ela gosta de viver em constante revolução, eles adoram essa palavra, né? Eles vivem em constante revolução, sempre destruindo o que deu certo para tentar implementar uma nova visão de mundo que dessa vez vai levar a sociedade ao paraíso. Inclusive, curioso, nunca levaram. O senhor acredita nisso? Não, eu acredito que essa vida aqui, a gente está aqui para sofrer, é uma vida difícil, eu acredito que o paraíso não está nesse mundo. E é justamente, é engraçado que eu vejo muita gente falando, eu sou comunista e cristão, e não tem como, né? Uma das duas doutrinas, né? Obviamente o cristianismo é muito maior que uma doutrina, mas só pelo argumento aqui eu vou colocar, uma das duas doutrinas você não compreendeu. Não tem como você ser comunista e cristão, não tem jeito, né? Uma extingue a outra, né? O comunismo, inclusive Marx tratava o comunismo como tratava o cristianismo como um dos ópios a ser extirpados da sociedade, algo que cegava a população. Ele era violentamente contra a religião, principalmente contra o cristianismo, porque o cristianismo oferecia algo que o comunismo não consegue, que é justamente aquela percepção de redenção, aquela possibilidade de salvação, né, de você ter a noção que tem um Criador acima desse sofrimento terreno. Marx não, Marx queria que você adorasse, né, o marxismo, o comunismo, ele é para ser adorado, porque ele oferece todas as soluções do problema que você não pode, não é nada que o cristianismo possa oferecer que o marxismo não tenha, né, na visão, obviamente, do comunista. Então, na verdade, o comunismo ele passa a ser uma religião, ele passa a ser um ideal, ele passa a ser algo que veio para substituir o cristianismo. Então, é completamente incompatível a existência uma da outra, justamente por isso que o Marx fazia tanta questão de extirpar o cristianismo da sociedade para o comunismo poder funcionar, mas curioso que até hoje não funcionou em lugar nenhum, e hoje em dia a gente tem algumas aberrações aí de pessoas que falam abertamente que são comunistas e cristãs. E, repito, um dos dois você não compreendeu. É verdade. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo já foi dito isso, Aqui né? mesmo, abertamente. Assim, eu entendo e até certo ponto. Faltava o senhor para um debate. Eu tô com saudade dos debates, né, Paulo? Eu tô sempre à disposição e, né, independente mesmo agora sendo deputado, a gente arranja um tempinho. E eu entendo até certo ponto a ingenuidade de algumas pessoas, né? Mas se você quer ser realmente comunista e cristão, você vai precisar escolher. Os dois são completamente incompatíveis e, inclusive, há uma suma papal, se não me engano, há uma suma papal condenando o comunismo e excomungando imediatamente todos os padres comunistas. Eu preciso verificar, mas eu tenho quase certeza que existe. Ou seja, já perceberam a nocividade do comunismo contra o cristianismo há muito tempo e está na hora desse pessoal da esquerda perceber também. Tá bem, não falamos nada, né, de política local. Não falamos, mas podemos falar. Falamos dos meus projetos, né? Mas podemos falar também. Vamos falar. Vamos falar. Assim, obviamente a minha intenção, Paulo, e aqui a gente vai um pouquinho para a política nacional de novo, mas a minha intenção aqui é blindar o estado de Goiás do que eu sei que está vindo, né? Não é um governo novo, não é um governo que veio para apaziguar, não é um governo que a gente não conhece o histórico. Esse cara já governou 2 vezes, colocou a assessora, na época falava que ele elegia até poste, né? Lula elege até poste, e realmente provou que elegeu a Dilma. Então colocou o poste dele, não palavras minhas, né, mas do pessoal da época, colocou o poste dele que governou 1 vez e meia. Então a gente sabe o que esse pessoal tem para o Brasil, né? Eles conseguiram quebrar o Brasil, conseguiram dobrar o desemprego em questão de 2 anos, eles conseguiram entregar o Brasil com 2 PIBs negativos, isso nunca tinha acontecido. 2 anos de PIB negativo para o Brasil, e não tinha nem pandemia, não tinha guerra na Ucrânia, eles conseguiram destruir o Brasil sem nenhum problema internacional. Então, qual que é a minha intenção aqui, e eu tenho conversado muito com os meus colegas e tendo uma aceitação boa? Blindar o estado de Goiás do que vem por aí. A gente precisa blindar, a gente precisa colocar leis tanto no setor cultural, no setor social, como no setor econômico, né? E pensei talvez revogar algumas leis também que estejam de acordo. Mas a verdade é que eu acho que esse cara veio para se vingar, né? Esse ex-presidiário, ele veio para se vingar, ele veio para destruir o Brasil. E o estado de Goiás tem que ser um baluarte, tem que ser um alicerce da defesa da liberdade de expressão, da defesa do cidadão, né, e principalmente da defesa daquilo que foi conquistado a duras penas no Brasil durante todos esses anos, que foi a nossa estabilidade econômica, né? E a gente já viu que se depender dele, ele joga essa estabilidade econômica para o alto, devolve a gente para aquela inflação lá de 1000% ao ano e está tudo certo. Ele só quer fazer o dele e o brasileiro, o cidadão comum, trabalhador, que se dane. Tá bem.
Resta-nos aguardar, né? Resta aguardar, mas eu acho que, como eu disse, né, o brasileiro hoje em dia está muito mais consciente politicamente, muito mais vigilante, muito mais preocupado com o que o governo federal está fazendo, sabe o nome de todos os ministros do STF, sabe o nome de boa parte dos senadores, boa parte dos deputados, sabe onde cobrar. E já viu o que esse cara está fazendo, né? Aumentando imposto, né? Antigamente a gente podia pelo menos falar, né? Não, mas pelo menos a Amazônia está sendo salva. E agora a gente acabou de receber a notícia que o desmatamento da Amazônia triplicou em relação ao ano passado. Então nem mesmo a Amazônia está sendo salva pelo amor e pela democracia que voltaram ao país. E pelas fake news. As fake news pelo jeito acabaram, né? Eu não vejo mais a imprensa falando de fake news, né? Parece que esse cara não mente, né? Mas tudo bem, né? No Bolsonaro, Tanto antigamente... que desmobilizaram aquela rede deles, né? Eles tinham as chamadas agências de checagem, né? Que agora estão trabalhando muito pouco, inclusive, né? Pelo menos não checam nada do Lula. O cara mente o tempo inteiro. Mas, assim, como eu disse, o brasileiro é um sistema grande, é um sistema que ele está infiltrado em vários lugares, meio cultural, meio artístico, meio acadêmico, mas é um sistema que está fazendo resistência à maioria do povo, e essa maioria do povo está cada vez mais desperta para o que está acontecendo politicamente no país. Tá bem. Fred Rodrigues, deputado estadual aqui de Goiás, foi um prazeraço recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui, né? Agradeci o convite, agora já participando como deputado, colocar o nosso gabinete 405 à disposição na Alego, o que vocês precisarem, sugestões, projetos de leis, denúncias, né? Dentro dos nossos valores e princípios aqui. Se você achar que você está sendo atingido, afetado no seu direito, pode nos procurar que nós faremos o possível para ele ser restabelecido. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a quem nos acompanhou, obrigado à equipe técnica. E é isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigado, deputado. Obrigado a você, telespectador, pela companhia. Uma boa noite. A gente volta semana que vem. Até lá.